Quem foi Adolfo Hitler? O homem que matou 6 milhões de judeus. A Bíblia fala algo em relação a Hitler? Eu sou Getúlio Siqueira, além da imaginação. Quem é Hitler no contexto bíblico? Hitler, em primeiro lugar, ele não era alemão. Ele nasceu na Áustria e foi para a Alemanha. Hitler trabalhou como espião do exército e ali na Bavária, numa cervejaria, ele foi espionar um partido que futuramente veio se tornar o Partido Nazista. E naquele momento, ele começou a perceber que aquela ideia daquele partido tinha a ver com o que ele sonhava e o que ele pensava. E naquele momento ele faz um discurso naquela cervejaria e ali começa a surgir o grande orador. Foi o preparo para o início de gerar um grande líder na humanidade. Naquele momento de um discurso hipnótico, havia um homem, Dietrich Eckart. Era um místico, um estudioso, um dramaturgo, um poeta que estudava profundamente o ocultismo. Ele acreditava numa raça superior que ela estava se contaminando com os estrangeiros. E era necessário começar a fazer uma purificação étnica para que a sociedade germânica sobrevivesse a este caos. O nazismo e a influência de Hitler foi baseada totalmente no ocultismo, no misticismo. Eles acreditavam em Atlântida, aquela cidade perdida. Havia uma crença na sociedade Turing que eles eram homens poderosos no passado com grande força. E essa sociedade Turing foi a base de formação do caráter de Hitler. Hitler era o grande orador, mas Dietrich Eckart foi o mentor de Hitler, que conduziu ele ao estado de etiqueta, de moral, de comportamento, sendo que na história do nazismo fala muito pouco de Eckart, mas ele foi a principal peça de formação do caráter de Hitler. Então Hitler, ele viveu no meio de uma sociedade Turing, que acreditava em diversos fenômenos naturais. Quando estabelece ali o partido nazista, Hitler é eleito líder da propaganda nazista. Depois ele ocupa a posição da diretoria do partido. Até aí tudo bem. Os planos antissemitas já estavam sendo discutidos. Uma tentativa de golpe de Estado ali aconteceu. E a influência maligna do diabo já estava operando na sociedade nazista. E ali foi o fortalecimento para que Hitler se tornasse um monstro no futuro, sendo o homem que cometeu a morte de 6 milhões de judeus. Rudolf Hess, que foi o seu vice-líder, ele acreditava também numa sociedade secreta. Ele era místico, ocultista e era apaixonado por Hitler. E este camarada foi um dos que intitulou Hitler como Führer, que é o líder. E ali começou um sintoma no Hitler de a síndrome do Messias. Ele começou a achar que ele seria um salvador da Alemanha, porque Eckart acreditava que o salvador da Alemanha seria um homem comum, que não estava ligado à aristocracia. Você observa que toda a formação do Hitler, ela estava ligado ao ocultismo. Quando Eckart faz as
inscrições, faz os seus discursos nos documentos, nos livros, nos artigos, ele coloca Hitler como um Messias que iria salvar a Alemanha do Tratado de Versalhes. E aconteceu isso realmente. E Hitler, vendo as propagandas, ele incorporou tal personagem de um Messias. Ele seria o Messias que teria a resposta para a Alemanha, que ia libertar a Alemanha do povo judeu e da opressão internacional. Mas Hitler era o anticristo? Não, Hitler não era o anticristo, porque ele acreditava em uma força suprema. Havia nazistas que eram cristãos. A própria Igreja Católica apoiou Hitler no sentido da invasão da União Soviética. O Papa Pio XI fez um discurso que Hitler estava livrando o mundo do comunismo. E ali fortaleceu no coração daquele homem o espírito messiânico. Hitler seria mais ou menos uma alusão do anticristo, um protótipo do anticristo, ou uma maquete para futuramente o anticristo aparecer no mundo. Hitler foi um tipo de anticristo, porque todos os sinais que Hitler cometeu, o anticristo fará semelhante e pior. E o maior alvo de Hitler era o povo judeu. E o maior alvo do anticristo será o povo judeu. No entanto, todos os líderes, ele precisa de uma logomarca, um logotipo. E a suástica, que era um símbolo religioso do brahmanismo, do hinduísmo e de diversas culturas pagãs antigas, foi reativado de uma forma diferente. E uma pergunta: o diabo usou a mente de Hitler? Usou muito, porque muitas vezes não acontece possessão, mas acontece uma coisa chamada inspiração. Aquilo que já está dentro do ser humano, o diabo só aciona mecanismo para que a pessoa se encoraje e coloque em prática a ideologia. Ali o diabo usou muito porque havia muita invocação de forças paranormais. Hitler, como um Messias, ele acreditava numa raça pura, e a maneira para executar era tendo uma inspiração ocultista, ele crendo que ele seria um salvador da humanidade. É como o anticristo, ele vai achar que ele é o próprio Deus. Eu quero ler uma parte aqui na Bíblia, está em Mateus, capítulo 27, versículo 24 e 25. Diz assim a Bíblia: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esse versículo, o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Alguns acreditam que naquele momento os judeus se amaldiçoaram e amaldiçoaram a geração futura. Porque 6 milhões de judeus foram ser exterminados na Alemanha. Alguns acreditam que naquele momento, por eles abdicarem do plano de salvação e amaldiçoar o Cristo, e se amaldiçoarem, amaldiçoaram uma geração. E ela veio se cumprir com Hitler, para que aquele massacre que aconteceu no período de Hitler estivesse em comum acordo com esta palavra, dando origem a uma profecia que os próprios judeus lançaram uma maldição. E Hitler foi o pivô para que aquela palavra se cumprisse naquele momento, na Segunda Guerra Mundial.
Não é um fato que eu estou falando como afirmativo teológico, mas é uma base teológica para você entender por que os judeus amaldiçoaram Cristo, amaldiçoaram sua geração, falando que o sangue deste inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Voltando no período intertestamentário da Bíblia, Antíoco Epifânio era uma alusão ao anticristo, porque Antíoco, ele adentrou no templo e sacrificou um porco ao deus Apolo. Com aquela abominação desoladora, ele representa um tipo de anticristo. Tito, quando cercou Jerusalém no ano 70 DC, ele matou aproximadamente 1 milhão de judeus. Ele também é uma alusão do anticristo. E Hitler, biblicamente, não está no contexto sagrado, mas na história ele representa um tipo de anticristo. Ele é um apontamento do que o anticristo fará com a humanidade. E quando você vê as características peculiares, o que Hitler fez, o anticristo também fará algo semelhante. Se você comparar com os líderes atuais, Hitler é o líder que mais tem semelhança com o anticristo. Porque o anticristo vai ser um grande líder militar, vai ser religioso, porque ele terá o falso profeta. Hitler também tinha um falso profeta, que era Eckhart, que era o líder da sociedade Turing. Hitler manipulava, mentia, tinha seu sistema de propaganda, cometia a opressão, manipulação. É o homem mais indicado em semelhança ao anticristo. E ele tinha como ideia as ideias também de Maquiavel. O fim justifica os meios. E Goebbels, que usava na propaganda nazista, que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Apesar que este pensamento, especificamente, ele é desconhecido, não é dele. Então, meu amado, eu teria muito para te falar, mas terei que resumir. Quero agradecer pela participação. Inscreva-se no canal. Acima está o Facebook, Instagram. Aperte o sininho para receber mais vídeos e que Deus te abençoe em nome de Jesus.